Olá, crianças! Hoje a nossa lição de matemática é no nosso livro de matemática. Vamos abrir na página 60, os botões de Dona Sônia. É uma atividade no início da unidade 3, os cálculos dos filhos de Dona Sônia, que nós já fizemos algumas lições. Então, vamos lá. Dona Sônia pediu a seu filho Marcos que conferisse a quantidade de diferentes botões para saber o tipo que há menos. Número 1, ajude Marcos nessa tarefa, responda o que há menos. Então, nós vamos contar os botões de cores diferentes e ver qual a quantidade que tem menos. E colocar aqui a resposta. Então, por exemplo, na letra A, botões amarelos ou azuis. Então, você vai contar quantos botões amarelos tem e quantos azuis. Então, vamos contar aqui juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você pode pôr aqui para não se perder, ó. 6. E azuis. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5. Qual é o que tem menos? São os azuis. Então, você vai colocar aqui botões azuis. A mesma coisa você vai fazer aqui na B. Quantos botões vermelhos ou verdes há? Você conta separado e depois qual que há menos, você coloca a resposta aqui. C, a mesma coisa com os roxos e marrons. D, botões cinzas ou cor-de-rosa. E, por último, no número 2, desenhe 15 botões de cor azul. Então, aqui no caso, você vai desenhar apenas 15 botões de cor azul. Na página 61, contagens para você fazer. Vendo o interesse de Marcos, Dona Sônia propôs a ele que dissesse quantas são as pessoas que estão. Letra A, na estação. Então, você vai contar entre adultos e crianças quantas pessoas tem e pôr a resposta aqui. Contem com calma para não errar e não esquecer de contar nenhuma pessoa. Na B, a mesma coisa, na praia. Quantas pessoas tem, juntando as que estão na areia e as que estão nadando no mar. E a letra C, no parque. Quantas pessoas tem? Olha, tem mais gente, estão bem mais espalhadas, então contem com cuidado. Tem o neném aqui no carrinho, então vocês têm que contar entre crianças e adultos quantas pessoas tem. Na página 62, como você conta? Essa lição, no caso, é uma lição parecida com a do EMAI que nós fizemos a semana passada, que eu expliquei que nós podemos contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10, conforme a facilidade que cada um tem. Então, aqui, ó, Marta perguntou a Marcos, você sempre conta de 1 em 1? Ou você faz contagens de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4? Número 1. E você? Como costuma fazer contagens? Você conta de 1 em 1? É mais fácil para você? Ou você conta de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10? Depende da facilidade de cada um. Então, você vai dizer como que você costuma fazer as suas contagens. 2. Agora, faça o que se pede. Letra A, conte os corações de 2 em 2 e escreva quantos são. Aqui já estão agrupados, você pode ir contando e circulando os grupinhos, os conjuntinhos. Então, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Aqui, B, vai dificultando um pouco mais. Conte as estrelas de 3 em 3 e anote quantas são. Para alguns é super fácil, para outros é mais difícil, porque está acostumado a contar de 1 em 1, mas é uma questão de treino. Então, aqui no caso, já tem os grupinhos de 3 estrelas. Então, você pode ir circulando e contando. E a minha dica também é você contar nos dedos, se você não conseguir ainda de cabeça, para você ir treinando. Então, aqui no caso, já tem 3, então você circula 3, aí você conta de 3 mais 3, 4, 5, 6. Então, aqui já tem 6. Aí, guarda na cabeça, 6. Aí, o próximo grupinho. Depois do 6 vem o 7. 7, 8, 9. Sempre contando de 3 em 3 dedos. Então, aqui já tem 9. Aí, 9 mais 3.
10, 11, 12. E assim por diante. Você vai contando, circulando, para depois saber quantas são as estrelas no total. E na letra C, conte as luas de 4 em 4 e registre quantas são. A mesma dica das estrelas. Aqui já tem 4, aí você conta mais 4, aí são 4 dedinhos. 5, porque já tem 4 aqui, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, esses dois grupinhos juntos já dão 8. Aí, 8 mais 4, 9, 10, 11, 12. Sempre guardando o número na cabeça, não pode esquecer. Aí, 12, e assim por diante. E aí, você põe a quantidade de luas que você contou de 4 em 4. E para finalizar, nós já fizemos essa página 63, algumas aulas atrás. E aí, no caso, sobre os saquinhos de balas, alguns alunos fizeram errado, colocaram só as unidades. Então, aqui no caso, ó, estava falando que a dona Sônia, ela colocou em cada saquinho 10 balas. Então, você, para preencher o quadro que está ao lado de cada desenho, de cada ilustração, você tinha que contar a quantidade de balas, juntando a do saquinho mais a que estavam soltas. Então, 10, que no caso aqui, ó, nesse saquinho, dentro desse saquinho tem 10, em cada saquinho. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você teria que colocar 14 aqui. 10 mais 2, 10, 11, 12. E assim por diante. Aí depois responder aqui. Aqui a maioria acertou porque comparou pelas unidades, então acabou acertando. Mas a contagem ficou errada. Aqui a mesma coisa. 10 mais 1, 11. 10 mais 8, 18. 10 mais 9, ó, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui vai dar 19. Então, quem errou, quem não corrigiu ainda, por gentileza, corrige para não deixar nada errado. Vou ficando por aqui, um super beijo, até mais.